paz do Senhor, amém? Coloque-se em pé por gentileza. Nós queremos dar as boas-vindas a todos nessa noite, receber a todos com muito carinho, dizer para você, querido irmão, querido visitante que chegou aqui, Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Te alegra no Senhor, confia nele e abre o teu coração nessa noite para que o Espírito Santo venha agir na tua vida. Minha saudação nessa noite a todos os nossos queridos irmãos, as pessoas que nos assistem pela TV Informativo. Minha saudação ao nosso pastor presidente, pastor Aldino, também a irmã Maia, que está retornando, né, irmã Maia? Daqui uns dias já dá para correr um pouco, né? É questão de dias, né? Deus abençoe. Também nossos colegas de ministério, Deus abençoe todos vocês. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Ele é maravilhoso. E nós chegamos aqui pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nós nos prostramos diante da sua grandeza e Ele nos abraça como um Pai amado. Derrame teu coração nessa noite. Louvamos ao Senhor. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino de número 400 da nossa harpa. Em Jesus vivendo cada dia. Da amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E gostaria de convidar a igreja para nós ler a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Diz a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimidos. Amém.
Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Podeis tomar assento. Nossa alegria é imensa por Deus nos ter dado um dia tão lindo, tão especial, não muito quente, não muito frio, mas muito agradável, né? E por isso nós, não só por isso, mas também é motivo de nós sermos alegres, agradecidos ao nosso Deus. Nós queremos fazer as saudações e as apresentações das pessoas que nos visitam. É sempre para nós uma alegria receber pessoas aqui na casa do nosso Deus para honrar, magnificar, exaltar o seu eterno nome. Quando o mundo lá fora está celebrando, festejando, adorando o seu Deus, nós estamos aqui reunidos para adorar o Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se lá fora estão fazendo barulho e fazendo de todas as formas, expressando a sua gratidão ao seu Deus, o Deus do mundo, o Deus que eles adoram, por que nós não adorar o Senhor? Por que nós não dizer obrigado, Jesus? Obrigado por um dia tão lindo, obrigado por uma oportunidade tão especial estar na tua casa. Temos pessoas que nos visitam, temos uma irmã lá de Natal. Eu cantei para ela, disse: aqui sempre é Natal para mim. Bem-vinda, irmã. Deus abençoe a sua nora, a sua neta, né, que está aqui. Ela me disse que até conhecia a mãe dela, né? Que linda, né? Ela conhecia. Que bênção. Deus abençoe as vossas vidas. Também o retorno da nossa irmã. Leva saudações aqui dos gaúchos da cidade de Lajeado. Deus abençoe de uma forma especial. Temos mais pessoas que nos visitam. Temos um haitiano, irmão querido. Ontem à noite estávamos no culto ali no Santo André. E ali tinha 5, né? 5 ou 6. E nosso querido irmão ali, que é presbítero, é membro lá do Santo André e membro aqui da Matriz, né? Bem-vindo. Ele dá toda assistência aos irmãos haitianos. Deus abençoe e dê essa coragem para continuar. Uma alegria muito grande. Pode trazer todos os companheiros aqui também domingo à noite, tá? Para juntos nós alegrar no Senhor. Queremos saudar as crianças, os adolescentes, os jovens, enfim, a todos. Nosso ministério, uma saudação toda especial. Bem-vindos. Colocamos em pé. Vamos nos saudar, bem-vindo, todos juntos. Sois bem-vindos no nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, como é doce a comunhão que eu tenho com você. Foi Jesus quem nos uniu e esta união é baseada no amor de Deus. Meu amado irmão, como é doce a comunhão que eu tenho com você. Foi Jesus quem nos uniu e esta união é baseada no amor de Deus. Eis a razão deste amor não ser explicado, mas fundamentado em Cristo Jesus. Caminhamos lado a lado, sabemos que não somos iguais, mas eu posso entender por ser você. Caminhamos lado a lado, sabemos que não somos iguais, mas eu posso entender porque temos o mesmo Pai, porque temos o mesmo Pai. Quero cumprimentar o pastor presidente, pastor Krieger, pastor Gilberto,
colega de ministério e toda a igreja do Senhor com a paz de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero que você abra a tua Bíblia e vamos ler um versículo bíblico, livro de Salmos, de número 92. Vamos ler alguns versículos. Salmos de número 92 e o verso 12. Uma linda palavra que o Senhor aqui nos dá. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, e serão frutos viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Glória a Deus, que linda palavra, irmãos. Os justos, os retos, os fiéis, o salmista está dizendo aqui que eles florescerão como a palmeira, e eles crescerão como o cedro do Líbano, e serão plantados na casa do Senhor. E ainda na velhice, será que acabou? Não, muito pelo contrário, na velhice ainda darão frutos. Glória a Deus. Por isso que é bom servir a Deus, irmãos. É bom nós estarmos na presença de Deus, é bom nós vivermos uma vida de fidelidade a Deus, porque é a promessa do Senhor. O Senhor tem promessa para aqueles que são retos, o Senhor tem promessa para aqueles que são justos. Então é por isso que ele diz: o justo, ele vai florescer na casa do Senhor, ou seja, a bênção de Deus será jogado sobre a vida e sobre a casa dos fiéis. Este é o maior sonho do cristão: voar nas alturas, voar ao encontro de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a ti, Jesus. Eu sei que na terra as pessoas zombam de ti, porque você vive na santa presença de Deus. Em todo lugar as pessoas criticam os crentes e dizem que somos pessoas de outro planeta. Mas eles estão com razão, não somos daqui. Em breve iremos partir para o lar verdadeiro. Voar nas alturas, voar nas alturas, voar nas alturas, voar nas alturas, voar, voar, voar como um pássaro. Chegar na presença de Deus e dizer: na terra sofri porque tanto te amei, agora o meu galardão quero receber. Aleluia. Oh Jesus, como desejamos este encontro, Jesus. Aleluia. Em breve não vamos ouvir cruéis zombarias, pessoas que nos criticavam irão perguntar: onde estão aqueles crentes que levavam a Bíblia e diziam que um dia a igreja iria subir? Nesta hora a igreja estará com Jesus lá no céu, juntos com Cristo na glória, felizes para sempre. Voar nas alturas, voar nas alturas, voar nas alturas, voar nas alturas, voar, voar, voar como um pássaro. Chegar na presença de Deus e dizer: na terra sofri porque tanto
te amei. Agora o meu galardão quero receber. Voar nas alturas, voar nas alturas, voar nas alturas, voar nas alturas, voar, voar, voar como um pássaro. Chegar na presença de Deus e dizer: na terra sofri porque tanto te amei. Agora o meu galardão quero receber. Agora o meu galardão quero receber. Coloque-se em pé, por gentileza. Nós vamos louvar o Senhor com 2 louvores. Imediatamente, o professor Gabriel estará ministrando a palavra e fazendo um convite. Vamos louvar o Senhor. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para dizer: te amo, ó Pai, és tudo para mim. Eu exalto teu nome. Eu exalto teu nome, exalto teu nome, ó Pai. Vim para adorar-te, vim para dizer: te amo, ó Pai, és tudo para mim. Eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Este é o meu desejo, te honrar, Senhor, com meu coração te adorar. Tudo que há
possamos perguntar ao Senhor qual é o teu desejo para mim, Senhor. Que eu possa ser uma luz por onde eu andar. Que eu possa fazer a tua vontade e não a minha. Mesmo que isso me custe, mas me ensina, Senhor, a te adorar. Aleluia. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, toda vez que eu acordar. Louvamos por esse momento tão maravilhoso. A tua igreja, Senhor, chega diante do Senhor com o coração voltado para ti. Estamos aqui, Senhor, não por um mero costume, mas para buscar a tua presença, buscar a tua face, pois tu és maravilhoso. E aonde a tua presença está, Senhor, não há doença que fique, não há tristeza que fique, não há depressão, Senhor, que não vá embora, não há amargura, não há medo, Senhor, que não sejam repelidos pelo poder da tua presença. E a tua presença está viva e eficaz nesse lugar, Senhor. E nessa noite nós clamamos ao Senhor, envia a tua palavra, Senhor, e usa teu filho mais uma vez, e que possamos ser impactados, transformados, mudados pelo poder da tua palavra, no precioso nome de Jesus Cristo. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Podem tomar seus assentos. Saúdo o pastor Aldino, nosso pastor presidente, a irmã Maia, que é uma felicidade ver a senhora aqui caminhando e feliz. A senhora é uma batalhadora. Oramos muito pela senhora. Deus continue abençoando a sua recuperação, que possa estar com a gente subindo escada, descendo escada, até coreografando com o meia aqui na frente, em nome de Jesus. Pastor Gilberto também saúdo, sua esposa Vivi, sua família, Débora. Irmãos, é um prazer poder ministrar aqui no domingo à noite. Normalmente nós temos o costume de ministrar para os jovens, os cultos de jovens no sábado, a escola bíblica, no culto de jovens nos bairros, mas quando a gente acaba ministrando para pessoas, jovens, crianças, adolescentes e adultos, é um pouquinho diferente a forma de ministração. Com os jovens a gente consegue brincar um pouquinho mais, uma maneira diferente de interagir com eles, né? E eu acredito que eles compreendem isso, as brincadeiras que a gente faz com eles, a gente dá um pouco de risada, mas sempre aprendendo a palavra de Deus. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia comigo, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, versículo 34. Marcos, capítulo de número 8, e no versículo de número 34. Sentados mesmos iremos ler, certamente estará no telão daqui a pouquinho também, vocês podem acompanhar a leitura, quem não tem a Bíblia consigo. É um texto muito bonito que Jesus fala para os discípulos e também para a multidão. Jesus expressa alguma coisa para eles, expressa um sentimento dele, expressa um mandamento dele para nós como sua igreja, para os discípulos de Jesus Cristo. Então Marcos capítulo 8, versículo 34 nos fala o seguinte: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Repita comigo: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós vemos uma época onde o evangelho é muito fácil. Teoricamente é muito fácil, é muito simples ser cristão. Todos os dias nós vemos na televisão artistas se convertendo. Ex-famosos que na verdade cantavam ou dançavam ou eram atores famosos.
E com o tempo a fama se desgasta, eles perderam a fama. E eles encontraram no meio cristão uma maneira de se refugiar e voltar à fama. Então nós temos cantores evangélicos, cantores gospel, aos milhares por aí no mundo todo, que foram do mundo, se converteram, muitos deles se transformaram realmente. Muitos deles nasceram de novo e hoje são exemplos de cristãos. Mas muitos estão em nosso meio, mas não são verdadeiramente cristãos. Eles esquecem algumas verdades da palavra de Deus. E nós percebemos nesse versículo que Cristo nos manda negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Mas em qual contexto Jesus falou isso? O que estava acontecendo quando Jesus falou isso aos discípulos? Percebam que Jesus estava um pouco antes de sua morte, um pouco antes de sua crucificação. E ele estava conversando com os discípulos pelo caminho e ele perguntou: discípulos, quem o povo diz que eu sou? Eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, ou então um dos profetas. Então Jesus perguntou para eles: mas vocês, para vocês, quem eu sou? Os discípulos se olharam, e quem respondeu? Aquele que era o mais pronto a agir sempre de todos, muitas vezes afoito, Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele confessou uma verdade, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho do Deus vivo. Uma verdade que nós conhecemos hoje, mas que naquele período estava um pouco escondida. Então quando ele confessou isso, Jesus disse para ele: quem te revelou não foi carne, Pedro, e não foi sangue. Você não percebeu a partir da tua compreensão humana isso. Você compreendeu mediante a revelação do meu Pai que estás nos céus. E eles continuaram caminhando. Logo adiante, entre Cesareia de Filipe, Jesus com os discípulos mais próximos dele, os 12, inclusive Judas, Jesus conversava com eles. Jesus disse para eles: convém que o Filho do Homem seja morto, sofra, seja rejeitado pelos homens. E ele começou a explicar algumas coisas relativas à sua morte. Então Pedro, novamente afoito, novamente quis responder, novamente disse: Senhor, chamou ele à parte e disse: Senhor, de modo algum te acontecerá isso, Senhor, de modo algum tu vai morrer, de modo algum tu vai sofrer. Assim como Satanás havia feito no período do jejum de Jesus. Havia dito: Jesus, por que tu quer ficar aqui? Me segue, me sirva que eu te dou o mundo todo, eu te dou os reinos. Tentou Jesus. E o diabo acabou inspirando Pedro e orientando Pedro de maneira negativa a falar aquilo a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: arreda-te de mim, Satanás. Por quê? Porque Jesus sabia da missão dele aqui na terra. Jesus compreendia que a missão dele era muito maior do que simplesmente vir e curar os enfermos, do que vir e curar os cegos, os aleijados. Jesus tinha uma missão muito maior, que era nos reconciliar com Deus. Jesus compreendia que a vontade do Pai era suprema. E neste contexto Jesus fala isso. Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando ele falou de cruz, ele falou de cruz antes da sua crucificação. Não foi depois da crucificação. Portanto, os discípulos não sabiam exatamente que Jesus iria morrer na cruz da maneira como ele morreu. Os discípulos não sabiam disso ainda. Jesus já estava profetizando a sua morte vindoura na cruz do Calvário. Uma morte que nos trouxe reconciliação com Deus. Uma morte que nos ligou novamente a Deus. Mas eu começo a entender e eu me perguntei: mas o que Jesus quis dizer com isso? Com negar a si mesmo? Com tomar a sua cruz? O que será que Jesus quis dizer com isso? E eu conversei um pouco com Deus e eu fui rabiscando algumas coisas, fui lendo um pouco, lendo a palavra de Deus, e entendi algumas coisas que Jesus quis falar conosco. Em primeiro lugar, negar a si mesmo refere-se a rejeitar aquilo que é natural do ser humano. O ser humano, a partir do pecado original, do pecado de Adão, nós fomos afligidos por uma peste muito grande chamada pecado. Mas o que é pecado? Nós comentamos sempre no discipulado que pecado no original se refere a errar o alvo. Imagine, meus irmãos, que tem um alvo na parede. Você tem que jogar um dardo ali e você erra o centro do alvo. Então no original a palavra pecado se refere a errar o nosso alvo. Quando você erra o alvo, e nosso alvo é seguir a Jesus Cristo. Quando nós erramos o nosso alvo, nós estamos pecando. Quando nós obedecemos as leis de Deus, nós pecamos. E quando nós pecamos, nós temos perdão ou não temos? Temos, mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário.
Até então, para os pecados serem encobertos antes da morte de Cristo, era necessário o sacrifício de alguns animais, uma forma de encobrir o pecado. Vejam bem, não era perdoar o pecado, era encobrir o pecado. Cobrir o pecado diante dos olhos de Deus era um sacrifício de sangue pela morte, pelo pecado cometido pelo ser humano, de um animal que morria. Mas com a morte de Cristo, não precisa mais sacrifício. Foi tudo consumado, foi uma morte perfeita, foi uma morte de um homem justo, um homem honesto, um homem que não tinha pecado algum, que morreu por nós, pecadores. Negar a si mesmo refere-se a refutar algumas coisas comuns à nossa natureza. Quando alguém te ofende, o comum é você perdoar ou você procurar uma maneira de revidar. No mundo de hoje, se você aceita uma ofensa, o mundo te considera um babaca, o mundo te considera um bobalhão, um paspalho. No reino de Deus é diferente. Por isso que o reino de Deus anda na contramão do mundo. O que o mundo prega como correto, a Bíblia geralmente prega como incorreto. Quando alguém te faz um mal, não tem que pagar o mal com o mal. O que nos falou Jesus? Paguem o mal com o bem. Se alguém te ofendeu, perdoa. Se alguém falou mal de ti, fala bem dela. Se alguém te maldiz, fale bem dela. Porque é nossa missão como cristãos. É nossa missão sermos diferentes. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos diferentes. Nós não somos perfeitos. Nós somos diferentes. Nós estamos num caminho chamado santidade. Santidade não é um momento específico, instantâneo e somos santos para sempre. É um processo constante, é uma caminhada constante. Nós somos santos porque fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas a santificação é um processo constante. Todos os dias nós temos que buscar a santificação. O que nos fala a Bíblia Sagrada? Buscar a santificação e a paz com todos. Nós como santos, nós somos separados. Santo quer dizer separado do pecado, não quer dizer que é alguém que não peca. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: cristão não é aquele que não peca, cristão é aquele que se lava constantemente no sangue do Cordeiro. É aquele que recebe o perdão de Jesus sempre que peca, se arrepende do pecado e procura mudar a sua atitude. Negar a si mesmo refere-se a ir na contramão do mundo e seguir os princípios pregados por Jesus. As coisas materiais, muitas vezes no mundo de hoje, têm uma importância tremenda. É importante trabalhar, é importante ter um bom carro, uma boa casa, fazer uma boa viagem, isso é importante, mas não é o principal de nossas vidas. É importante adquirir riquezas, dinheiro, isso é muito bom, desde que em primeiro lugar esteja o reino de Deus. O que nos fala o capítulo 6 de Mateus? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Algumas pessoas pregam errado esse versículo, eles falam, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, não são todas as coisas. Naquele texto não fala todas as coisas, nos fala todas essas coisas. Se refere a basicamente 3 tipos de coisas materiais. Roupa, se refere a mantimento físico, alimento e bebida. Isso jamais faltará para um filho de Deus. Não promete riqueza, não promete carro bom, não promete prosperidade financeira. Em outros textos, sim, Deus fala sobre a prosperidade dos filhos de Deus. Nós vemos que quem contribui com Deus, Deus prospera, Deus dá vitória, Deus faz sucesso em vários lugares, na escola, no trabalho, consegue ter sucesso na vida profissional. Mas na palavra de Deus, naquele versículo, Deus se refere ao mantimento do cristão. E nós como cristãos, quando percebemos que as coisas nós temos que usar, o teu carro, a tua casa, é uma bênção que Deus te deu para te compartilhar com os irmãos. Eu preguei para os jovens no sábado passado e eu comentei com eles que nós temos que sonhar. Nós temos que ter sonho. Alguém que não sonha é alguém que tem que morrer. Quem não tem mais sonho não tem que estar vivo. Porque uma pessoa sem sonho é uma pessoa que vai somente incomodar neste mundo. Quem não tem objetivos na vida. Todos nós temos que sonhar. Por maior que seja nosso sonho, Deus pode nos ajudar, se o sonho for de acordo com a vontade dEle. E a vontade de Deus para nós, como é que eu descubro a vontade de Deus, irmão Gabriel? Lendo a palavra de Deus e orando. Que Deus vai te orientando pelos melhores caminhos a seguir. E quando nós percebemos que os nossos bens materiais servem para nos abençoar, mas também servem para abençoar outras pessoas, nessa medida Deus começa a nos abençoar cada vez mais e nos dá o que nós pedimos a Ele. Nos conta a palavra de Deus no capítulo 10 de Marcos, que Jesus estava caminhando. Chegou um jovem, se lançou aos pés dele e disse: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna, Jesus?
Jesus olhou para ele e disse: guarda os mandamentos, não matarás, não furtarás, não mentirás. Jesus fala uma série de questões para ele ali. E ele olha para Jesus e diz: Jesus, desde da minha meninice eu faço isso, desde que eu era pequenininho, eu não mato, eu não roubo, eu não cobiço. Jesus, percebendo aquilo, olhou para ele com íntima compaixão e disse para ele: vai, vende tudo o que tens e segue-me. Aquele jovem baixou a cabeça e saiu. Por quê? Porque ele tinha muitos bens e o coração dele estava preso às coisas materiais e não ao reino de Deus. As coisas materiais são muito boas, mas para que nós possamos usar elas para glorificar a Deus, para abençoar o reino de Deus, para contribuir com o reino de Deus. E quando eu percebo essa verdade, eu começo a prosperar financeiramente e eu me torno alguém feliz. É tão comum vermos pessoas milionárias, donos de grandes empresas, de grandes impérios no mundo, mas que são extremamente infelizes, porque não compreenderam que a verdadeira felicidade só se encontra em Jesus Cristo. Não há felicidade fora de Jesus, felicidade real e verdadeira. Alguns momentos de felicidade no mundo até existem, mas a verdadeira é somente aos pés de Jesus Cristo. Quando nós percebemos isso, nós seremos os seres mais felizes do mundo. Negar a nós mesmos se refere a dizer não às coisas que nos agradam, muitas vezes as coisas carnais, mas agradam ao nosso Senhor, mas agradam ao nosso Deus. Jesus nos fala: negue a si mesmo, tome sobre si a minha cruz. A cruz de Cristo se refere à vontade de Deus em nossas vidas. A cruz de Cristo se refere a fazer aquilo que Deus requer de nós. A cruz de Cristo se refere primeiramente ao reconhecimento dos nossos pecados. Nos fala em Romanos que todos nós pecamos e nós fomos destituídos da glória de Deus. Então a maneira de nos reconciliarmos com Deus é mediante o perdão. E o perdão só há mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário. Não há perdão de outra maneira a não ser mediante a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Quando você se reconhece como pecador e você clama por perdão por Jesus, Ele vem, Ele te perdoa e Ele te diz: a partir de hoje tu és o meu filho. Pelo que eu percebi na hora dos anúncios, quase todos que aqui estão são cristãos. Aceitaram a Jesus, se converteram, tiveram a vida transformada pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus. E nós percebemos que tomar a cruz muitas vezes não é fácil. Quantas vezes nós estamos em casa e alguma coisa dá errado na família, com o pai, com a mãe, com a esposa, com os filhos, e nós ficamos bravos, nós ficamos irados. É nessa hora que eu tenho que dizer não a mim mesmo. Eu não vou brigar, eu não vou discutir, eu não vou xingar, eu não vou praguejar. Engolir o nosso ego e dizer o seguinte: não, eu vou tomar a cruz de Cristo. Eu vou tomar essa cruz e vou seguir a Jesus, porque eu não preciso brigar, eu não preciso discutir, eu não preciso revidar, porque eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu que dirijo bastante para trabalhar, para vários lugares, sempre estou no trânsito, eu tenho uma dificuldade grande, eu procuro me segurar. Renato sabe muito bem, os meninos que andam comigo de carro de carona da Almadel sabem muito bem, porque no trânsito a gente tem muita gente que não sabe dirigir. Corta a frente, dobra sem dar pisca, não para em faixa de pedestre para ninguém, para no trânsito, anda 10 por hora na rua ali. É muito difícil dirigir. É muito difícil dirigir. Eu tenho que respirar fundo, contar até 3.418 para não falar, para não xingar, para não ficar bravo, para não pecar. Eu tenho que todos os dias, cada quadra que eu ando de carro, eu tenho que negar a mim mesmo e dizer: eu sou cristão, eu nasci de novo, eu fui lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, porque é muito difícil. Então é nesses momentos que nós começamos a mostrar quem realmente é cristão ou não é, quem nasceu de novo ou não nasceu de novo. E essa transformação, quem opera em nós é Deus. Parte de nós a vontade de se dedicar a procurar, observar algumas coisas, mas é Deus que opera. É Deus que opera a salvação, é Deus que opera a libertação, é Deus que opera a conversão. É Deus que faz isso. Negar a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo e seguir a Ele. O negar a nós mesmos refere-se à escola também, jovens. A faculdade que a gente está cursando dos irmãos. Quando você não estuda para uma prova e você tem a oportunidade de colar de um colega e você diz: eu não vou colar. Eu posso reprovar, mas eu não vou colar porque eu sou cristão, porque eu nasci de novo e porque eu tenho caráter. Quando te ligam no trabalho e dizem: tu não veio trabalhar hoje? E você diz, inventa uma desculpa que alguém ficou doente, alguma coisa assim, mas na verdade não foi isso. Você mentiu para o teu patrão, porque você queria ficar em casa dormindo porque estava chovendo de manhã cedo.
Então, negar a nós mesmos é algo muito mais profundo. Tomar a cruz de Cristo se refere também a valorizar as coisas que a Bíblia valoriza. Hoje no mundo é tão corriqueiro a liberdade. Não se tem mais regras hoje. As famílias praticamente hoje em dia são execradas na mídia. Não importa o que você assista, você vê constantemente, principalmente, um dos maiores males do Brasil, que é a Rede Globo de televisão, fazendo apologia contra a família em todos os programas praticamente. Brigando contra a família, vários projetos de lei no Congresso Nacional. E a família é uma instituição divina. Deus instituiu a família. É uma instituição de Deus. Pai, mãe, que aqui está. Eu sou professor e eu percebo como os pais hoje em dia não estão mais importância para os filhos. Os pais não vão na escola acompanhar o andamento dos filhos na escola. Os pais não se preocupam com as notas dos filhos. O filho faz e acontece, os pais não se preocupam, porque eles estão entrando na onda do comodismo. Tanto faz como tanto fez. Não é assim. Nós somos cristãos e nós percebemos que a família tem que ser unida. A família tem que ser forte, tem que ter amor, tem que ter comunhão, tem que ter perdão na família. E essa família que vai morar no céu com Jesus Cristo. Antes de cuidar das coisas de Deus, nos fala a palavra de Deus, nós temos que cuidar das nossas famílias. Eu fico muito triste às vezes quando eu penso que estou longe dos meus pais, longe do meu irmão, da minha família. Mas eu percebo uma coisa, que sempre que eu posso eu oro por eles. Sempre que eu posso eu vou visitá-los, porque uma bênção de Deus em nossas vidas são os nossos familiares. O que nos fala a palavra de Deus para nós, filhos? Alguém aqui não é filho? Glória a Deus, todos são filhos. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prolongue teus dias na face da terra. Honrar pai e mãe tem uma promessa. Se você honra pai e mãe, tu vai viver bem, vai viver com saúde, vai viver feliz. Não vai colher as maldições que tem da desobediência, da desonra ao pai e mãe. Honrar pai e mãe é um mandamento de Deus. Está no âmago da família. É claro que também parte do pai nos fala a palavra de Deus. Pai, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, procurar achar um consenso entre o pai e o filho para que as coisas possam correr bem. Para que o filho possa, com 30 anos na casa do pai, dizer: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. É muito difícil, muitas vezes, você dizer para o teu pai que ama ele. Meu pai é um homem que foi criado no interior, na roça, agricultor, trabalhou muito tempo como pedreiro, como carpinteiro. Ele é um homem mais rude, mais durão. E até hoje eu não ouvi da boca dele: eu te amo. Para ele me dar um abraço quando eu estava em casa era muito difícil, porque ele me amava, me alimentava, me dava tudo que eu precisava, mas era mais durão. E hoje eu estou com 27 anos, e quando eu chego na casa dele, eu abraço ele, eu dou um beijo no rosto e digo: pai, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor, pai. Porque quando a gente se afasta da família, a gente percebe como é importante pai e mãe, como é importante a família. E o amor está no âmago disso. O amor, ele não é invejoso. Ele não trata mal, ele não pensa nos próprios interesses. O amor, ele é benigno. O capítulo 13 de 1 Coríntios é lindo, fala sobre o amor, sobre como é que tem que ser um amor verdadeiro, entre os familiares, entre os amigos, entre os irmãos. Quem toma a cruz de Cristo percebe que a igreja é a unidade de Jesus aqui na terra. A igreja não é uma entidade humana, a igreja foi criada por Jesus Cristo. Nós estamos aqui agora em uma igreja, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas a igreja bíblica é uma igreja muito maior do que a Assembleia de Deus. Ela envolve todos os cristãos do mundo que nasceram de novo. Envolve batista, envolve presbiteriano, envolve luterano, envolve quadrangular. Todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e que procuram seguir a palavra de Deus fazem parte do corpo de Cristo, fazem parte da igreja invisível do Senhor. E quando nós percebermos isso, nós percebemos que nós temos que valorizar o reino de Deus, valorizar a igreja, valorizar os nossos líderes, valorizar o corpo de Cristo, valorizar os nossos irmãos. Seguir a Jesus não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa totalmente realizável quando nós estamos focados em uma coisa: fazer a vontade de Deus. O melhor lugar do mundo para se estar é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar do mundo, se você está num barraquinho morando de madeira, mas a vontade de Deus é o melhor lugar do mundo para se estar. Se você está numa mansão, mas está na vontade de Deus, é o melhor lugar do mundo para se estar. Nós temos que compreender a vontade de Deus e procurar viver ela todos os dias de nossas vidas. Negar a nós mesmos se refere a pregar o evangelho na escola, no trabalho, na rua, nos hospitais, aonde estivermos. Sinceramente, vir aqui e pregar não é tão difícil assim.
Pregar para cristãos não é difícil. Difícil é falar na escola, para alguém que nunca ouviu falar de Jesus, ou conhece um Jesus apenas da televisão que ela mostra, ou um Jesus que não é o verdadeiro. É tu falar no trabalho sobre o amor de Jesus pela vida dos seus colegas. É você falar onde você estiver que Jesus ama as pessoas, que Jesus quer converter e quer salvar e quer libertar elas, assim como Ele te libertou. Mas o melhor testemunho que tem na palavra de Deus é as nossas próprias vidas. A melhor maneira de tu pregar o Evangelho é com bom exemplo. A melhor maneira de pregar o Evangelho é agindo corretamente, é demonstrando amor ao próximo, é tendo a alegria da salvação, que provém de um coração liberto pela palavra de Deus. Quando eu percebo essas verdades, eu me torno um evangelista, porque eu evangelizo aonde eu estou, eu falo a palavra de Deus. É muito comum os irmãos conversarem: ó irmão, vai no mercado tal, tem promoção, a carne está mais barata lá, a gasolina está barata no posto tal. É ou não é comum? Todo mundo se espalha novidade, mas a maior novidade que existe, a maior notícia que existe é o amor de Deus por nós. Por que não propagarmos? Todo cristão é um evangelista. Todo cristão tem que ser um pregador da palavra de Deus aonde estiver, na sua casa, entre os amigos, e a nossa função é evangelizar. Jesus nos deixou a ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Algumas pessoas Deus chama para pregar na cidade, algumas pessoas Deus chama para pregar nos hospitais, nas escolas, no trabalho, mas algumas pessoas Deus chama para serem missionários. A igreja de Lajeado é uma igreja fruto de missões. A região do Vale do Taquari foi evangelizada por missões. O que é missão? É você sair de onde você está do comodismo e ir levar o evangelho. A irmã Maia, quando veio para o Brasil, ela veio para pregar a palavra de Deus. Ela percebeu o chamado de Deus na vida dela, ela veio para pregar a palavra de Deus. Quantas pessoas no mundo hoje? Temos milhões de pessoas que largaram o seu lar, a sua família, largaram tudo para pregar o evangelho de Jesus pelo mundo todo. Esses negaram a si mesmo, tomaram a cruz de Cristo e estão seguindo a Jesus ao extremo, muitas vezes pagando com suas próprias vidas. Constantemente a gente vê notícias de gente, pessoas na Etiópia, no Níger, na Nigéria, na Eritreia, em vários lugares do mundo, que morrem por amor ao evangelho. Pessoas que não negam a Cristo, mas que negam a si mesmo e dizem: Jesus, eu estou contigo e eu não abro mão de ti, Senhor. Muitas vezes sofrendo, sendo torturadas, mas são vitoriosas porque estão com Deus. Muitas vezes são anônimos de Deus, não são conhecidos por nós, mas Deus os conhece muito bem porque elas glorificam o nome dele todos os dias. São pessoas que precisam fazer a vontade de Deus e a fazem com muita dedicação e com muito afinco. Um desses homens, um dos precursores da reforma protestante, foi o boêmio, da atual Tchecoslováquia, chamado John Hus. John Hus era um padre católico, estudioso, filósofo, e ele começou a estudar a palavra de Deus inspirado por John Wycliffe. Ele percebeu que algumas práticas católicas estavam erradas. Ele percebeu que a cobrança de indulgências, cobrar para perdoar os pecados, estava errado. E ele começou a pregar contra isso na sua igreja, na qual ele congregava na capela de Belém. E lá ele pregava na igreja católica falando que o perdão dos pecados era mediante a morte de Cristo, que não tinha que pagar nada pelos pecados, foi tudo pago por Jesus, que a salvação era de graça, bastava ter fé em Jesus Cristo. E ele não foi aceito, e ele foi expulso da igreja católica. Foi perseguido durante muito tempo, foi julgado. E no concílio chamaram ele e disseram: John, negue isso que tu falou, isso é besteira. A indulgência é algo de Deus, eles têm que pagar para ter perdão pelos pecados. E ele disse: não, eu não nego a palavra de Deus, eu não nego o evangelho, não importa as consequências. Eles despiram ele, amarraram num poste e o queimaram em praça pública. Mataram ele por amor ao evangelho. E ele se entregou de boa vontade. Ele levou ao extremo a sua fé. Ele negou a si mesmo ao ponto de morte. Muitas vezes, provavelmente todos nós aqui não precisaremos morrer por amor a Cristo. Nós precisamos negar a nós mesmos nas pequenas coisas para glorificar o nome do Senhor. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, nos disse Jesus. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Quando nós percebemos a importância que tem Cristo em nossas vidas, nós largamos tudo para seguir Jesus. Quando nós percebemos o amor de Cristo em nossas vidas, nós largamos tudo para fazer a vontade do Senhor.
Quando nós percebemos como é importante viver para Jesus, todos os dias nós oramos, nós lemos a palavra, nós somos transformados pelo Evangelho do Senhor. Quando nós percebemos que a cruz de Cristo é necessário ser carregada, não é. Nós temos que carregar a nossa cruz. Cristo carregou a cruz dele. Quando Cristo estava no Getsêmani, e ele orou a Deus e disse: Senhor, eu estou sofrendo, Senhor. Pai, eu estou cansado, Pai. Se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, Jesus disse, mas a tua, Senhor. Porque ele percebeu a importância que tem tomar as nossas responsabilidades em nossas mãos. Tomar as nossas responsabilidades. E ele nos chama hoje à noite: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O fardo de Cristo é leve, ele não é pesado. E nós precisamos às vezes recapitular algumas coisas, relembrar. Não é que nós não saibamos, nós sabemos, mas nós às vezes esquecemos de algumas coisas. É bom sempre relembrar algumas coisas. E a cruz de Cristo ele levou, nós temos que levar a nossa. Negar a nós mesmos e seguir a Jesus. A cruz de Cristo é um símbolo de várias coisas positivas. Primeiramente é um símbolo do perdão de Deus por nós pecadores. Aquelas pessoas que nessa semana sentiram-se pesadas, com o fardo dos pecados nas costas, com o fardo de algum erro que cometeu nas costas, sentiu-se culpado por alguma coisa, Jesus diz: vem aqui na frente, passa aqui, os irmãos vão estar orando por vocês, e Deus vai derramar o seu bálsamo sobre ti, vai te perdoar, vai te consolar, e você vai sair daqui muito mais leve, porque Jesus está neste lugar. É um Jesus que transforma as vidas, assim como transformou a minha. Como muitas vezes me sinto pesado pelos meus erros e falhas, eu digo: Senhor Jesus, me perdoa, Senhor, me perdoa pelo erro que eu cometi, Senhor, me perdoa pelo pecado que eu cometi, transforma a minha vida, Jesus, eu não quero mais viver assim, Senhor. Jesus vem, te perdoa e te alivia. Então aquelas pessoas que precisam, que perceberam que precisam de um alívio, de um peso que sentiram nas suas costas, um peso muito grande, passa aqui na frente e estaremos orando. A cruz de Cristo nos fala também sobre a cura. O capítulo que o irmão Claudio Miro leu, Jesus falou o seguinte, Isaías falou o seguinte, que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a paz de Cristo, a libertação de Cristo, a conversão, a transformação e a cura vem mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário. O Jesus que cura está aqui hoje à noite. E você que está com uma doença na tua família ou você mesmo, e você tem fé que Jesus pode curar, você passa aqui na frente, nós vamos estar orando todos juntos. E eu tenho uma certeza: Deus vai te ouvir e Deus vai curar em nome de Jesus. Jesus cura ainda. Jesus liberta. Jesus salva, Jesus transforma, Jesus batiza com o Espírito Santo. E quando nós percebemos essas verdades, nós percebemos que a cruz de Cristo não é pesada, porque as bênçãos que advêm dela são milhares, são diversas. E Jesus nos chama a viver de acordo com a vontade dele. Eu não vou me demorar mais, irmãos. Aquelas pessoas que perceberam que precisam mais de Jesus, passem aqui na frente e nós estaremos orando. E essa semana será de grande vitória, serão de grandes vitórias para a tua vida em nome de Jesus, porque o Senhor nos prometeu vitória. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando nós vivemos com Jesus, Ele vence o mundo junto conosco, porque Ele jamais nos abandona. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por ter se entregado na cruz do Calvário, por ter morrido por nós mesmo, nós não merecendo, Pai, por ter se entregado naquela cruz pelo perdão dos nossos pecados, Pai, por ter nos reaproximado, Jesus Cristo, de Deus. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos em nossas vidas, Pai. Muitas pessoas chegaram aqui hoje à noite cansadas, Pai, cansadas da vida, Senhor, com um fardo tão grande sobre os seus ombros, Pai. Eu te peço que neste momento as consoles, Senhor,
as libertem desse fardo pesado, Senhor, que elas sintam-se leves, Pai, pelos perdão que recebem de Ti, Senhor. Que elas saiam daqui, Senhor, revigoradas para continuar batalhando contra Satanás, Senhor, e fazendo a Tua vontade, Senhor. Cada pessoa chegou nessa noite cansada, que ela seja aliviada, Pai, por Ti, Senhor. As pessoas que estão doentes também, Pai, as enfermidades, Pai. Pessoas que estão doentes aqui, estão em casa, alguém que está representando elas aqui nessa noite, Pai. Eu te peço que neste momento intervenha na vida dessas pessoas, Senhor, e opera um grande livramento, opera a cura, Senhor. Todas as enfermidades, Senhor, sejam repreendidas agora em nome de Jesus. Liberta as pessoas que aqui estão precisando de libertação, Pai, e nos dá uma semana de vitória, Pai, de vitória em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos irmãos, estamos indo para a parte final da nossa reunião, mas antes de encerrar, tem uma notícia para dar aos irmãos. E os detalhes só nas próximas reuniões, mas hoje eu vou dar o título principal da notícia, né? Mês de março haverá um grande retiro, mas não é para vocês, irmãos, é para os irmãos, tá? Eu geralmente anuncio para as irmãs aqui, mas é para os irmãos, tá? Então se prepare para o mês de março. Os próximos detalhes será dado nas próximas reuniões. Na saída, ali está o irmão Luiz, à minha direita, e ele está com exemplares ali do Mensageiro da Paz. Excelentes assuntos para você se inteirar. Irmão, uma ótima semana, uma semana de conquistas e de vitórias para a tua vida. Levante tua mão comigo e diga assim, ó: Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical. Ano do crescimento. Ano do crescimento. Um ganhando mais um. Um excelente retorno na paz do Senhor Jesus.